Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muitíssimo bem, espero que estejam se divertindo muito, muito mais que eu, que tô aqui gravando esse podcast numa sexta-feira, em plena 2 horas da tarde, ao invés de estar fazendo alguma coisa da minha vida. Mas em minha justificativa, eu tava tomando banho e eu comecei a pensar, e eu senti uma vontade tão grande de conversar com vocês que eu não consigo nem explicar, sabe? Eu fico muito feliz quando eu leio alguma DM falando, esse podcast me ajuda muito. E eu sempre respondo, tá? Se eu não respondi é porque eu ainda não li. Mas é que hoje, esse podcast não é pra ajudar vocês, é pra me ajudar, tá bom? Então, o ato de gravar isso aqui tá me ajudando mais do que ajudando vocês. Porque pra ser bem sincero, gente, essa semana ela foi particularmente complicada na minha vida. Normalmente, eu chego aqui e eu falo, eu tô bem, eu tô meio lelé. E aí é por isso, né? Aí a gente vai ter um monte de piadinha e esse é o episódio do podcast. Mas as últimas 2 semanas, pra ser bem sincero com vocês, parece que demoraram uma década pra passar, ao mesmo tempo em que eu não tenho uma memória do que aconteceu. Sabe essa sensação que você tá carregando um peso muito grande e não acaba nunca, mas se te perguntarem o que aconteceu, você não lembra? Eu tô me sentindo assim. Na real, eu sinto que tá tudo me exigindo uma energia que eu não tenho e eu tô sendo consumido pela minha própria vida. Então, tem dias que eu tô na aula, na faculdade, e aí eu simplesmente falo, meu Deus, eu não aguento passar mais um segundo aqui. E aí eu saio da sala, fico sentado lá fora, 10 minutos olhando pro nada. E aí eu sinto que eu tô negligenciando todas as coisas que importam na minha vida, não tô escrevendo ou não tô postando conteúdo direito. Eu sei que vocês acham que eu tô, porque eu sou muito organizado, eu deixo tudo gravado, mas faz muito tempo que eu não gravo nada e eu tô me sentindo tão, tão distante de todo mundo e de tudo que eu gosto, de tudo que eu sou. E é por isso que eu sinto que eu tô precisando voltar pra mim mesmo, sabe? Eu sinto que isso vai me fazer bem. Só que antes da gente entrar nesse tópico, eu tenho uma perguntinha muito interessante pra todos vocês, que é a seguinte: vocês já se sentiram obcecados por alguma coisa ou por alguma pessoa? E não é uma obsessão de você entrar na casa da pessoa, revirar as coisas dela e depois assassinar o ex-namorado dela. É uma coisa meio assim, nossa, isso aqui tá meio que dominando todos os meus pensamentos e eu não consigo fazer mais nada da minha vida. É um pouquinho assim, e eu sinto que eu meio que caio nessa de tempos em tempos. E não é necessariamente com alguém. Por exemplo, eu sinto que nos últimos anos eu estive muito obcecado com o meu trabalho e consegui resultados. Então, tudo que eu pensava dia e noite era, meu Deus, o que eu vou fazer em seguida? Por que isso aqui não tá dando certo? O que eu fiz aqui que deu certo? Como que eu posso replicar isso? E nunca parava e nunca descansava. Ou, por exemplo, vocês já tomaram fora de alguém e ficaram super, nossa, tá bom, né? Vamos seguir a vida. E aí você fica pensando nisso dia e noite e, meu Deus, por que eu gosto tanto dessa pessoa que me rejeitou? Eu sinto que a lógica é a mesma. Eu sinto que esse sentimento, de estar muito focado em uma coisa só, não necessariamente uma coisa que você quer estar focado, então um foco involuntário, é uma forma de suprir baixa autoestima. Porque sim, gente, no final do dia, tudo é uma forma de suprir baixa autoestima. Porque pensa, se você não tá gostando tanto de você assim, ter uma pessoa ou ter alguma coisa que te dê essa validação, que, vamos usar o exemplo da pessoa, tem uma pessoa que fala que gosta de você ou que te ama, é uma delícia, não é? Ou você tem um trabalho que tá ali provando que você é bom, que você é competente, você tem números, dados e provas de que você é maneiro. Isso é uma validação. Isso diz que, de alguma forma, você tá fazendo uma coisa certa e você é amado. E eu sei que esses dois temas, eles parecem um pouco desconexos, sabe? Mas, pelo menos falando de mim, gente, a vida adulta tá me exigindo bastante coisa. E vocês devem ter percebido pelo último episódio que eu tô questionando bastante as minhas decisões. E ao mesmo tempo que eu me sinto alienado de quem eu sou, ou seja, eu me sinto distante de mim mesmo e de tudo que eu gosto e do que eu reconheço como meu mesmo, eu me sinto fissurado em metas e objetivos ou pessoas que seja, sabe? E isso me gera uma ansiedade, me gera uma coisa ruim e só contribui mais pra eu esquecer de fazer o que me faz eu e o que eu gosto de fazer. Porque no final do dia, você fica obcecado por uma coisa ou por um futuro hipotético, não dá certo, nunca vai ser o suficiente. Você sempre vai estar querendo mais e mais provas de que você é bom ou de que aquela pessoa hipotética gosta de você, ao mesmo tempo que você procura evidências de que nada daquilo é verdade e que você é um impostor e que ninguém te ama. Sabe, você sempre quer mais, mas recusa esse mais porque não vai ser verdade. Eita, baita tema complexo, né, meu? Baita tema complexo pra começar o episódio muito bem, lá em cima já. Mas enfim, qual que é a solução que o querido Boezinga aqui achou para esse problema? Primeiro, terapia, que... Gente, eu juro que essa semana eu passei perto de ir pela segunda vez na semana. Passei perto de falar assim, nossa, a gente pode conversar todo dia? Mas é que eu acho que é muito interessante também a gente relembrar o que torna a gente a gente. Quando eu penso em mim mesmo, eu penso em alguns adjetivos. Pega um papel e uma caneta na sua casa, que esse exercício é muito legal. Pense em você.
E agora pensa em 5 coisas ou adjetivos que te definam. Podem ser substantivos também. Por exemplo, eu sei que eu gosto muito de livros, é um substantivo. Eu gosto muito de exercício, outro substantivo. Gosto muito de cozinhar, um verbo. Olha só, tô dando uma aula de português. Mas sabe, elencar palavrinhas que te definem, sabe? Tipo, campos semânticos da sua vida que apontam pra quem você é e fazer essas coisas. Ou só fazer os seus hobbies, sabe, gente? Eu sinto que é muito importante quando a gente tá nesse momento tão longe da gente, tão focado em trabalho, tão preocupado com as coisas ou em relação de, ai meu Deus, será que fulano gosta de mim? Será que não gosta? Será que eu estou sendo enganado? Será que eu estou sendo um trouxa? Que a gente foca tanto no outro e nas outras coisas que a gente esquece da gente. E é por isso que o tutorial de hoje que nosso querido amigo trouxe é justamente como superar uma obsessão e como se colocar em primeiro lugar. Por que não, né? Um cunho mais autoajuda nesse podcast, que é tão pouco autoajuda normalmente. Se eu precisasse definir esse podcast, eu diria que ele é um autoatrapalho. Que eu tropeço, vocês vão todo mundo tropeçando junto, e a gente sobe no Spotify e fala que é um podcast. Então vamos lá, ó. A primeira dica é se afastar do objeto que está te deixando obcecado. Num exemplo que eles dão aqui, seria sobre uma pessoa. Então se você trabalha ou estuda com uma pessoa, de repente interagir menos com ela, não gastar tanto tempo conversando, ou se conversar, fica mais distante um pouquinho, sabe? Não entra tanto na onda da pessoa. Ou se for num trabalho, pegar um dia da semana que seja, assim, gente, sei lá, pega um sábado e fala, neste dia, eu não vou abrir e-mail, eu não vou usar o meu WhatsApp pra ver se tem alguma mensagem de trabalho, eu não vou fazer nada, sabe? Eu sou muito fã do distanciamento pra superar coisas. Eu acho que eu já dei esse conselho pra alguém que tava perguntando como superar um ex. Gente, bloqueiem tudo, apaga todas as fotos e segue a sua vida, finge que não existe. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, eu aprendo isso cada dia mais, mas distanciamento resolve, assim, tanta coisa. De repente você tá tão estressado, assim, com faculdade, com escola, com a vida, tá na hora de você, né, dar um passinho pra trás. Fica só você, dá uma respirada, sei lá, se você tá afim de alguém, para de ficar entrando no perfil da pessoa pra ver se ela tá online, ou ficar nessa de, ai, tal pessoa não me responde, ou ficar teorizando se, ai meu Deus, será que eu vou passar em tal coisa? Você só tá alimentando um ciclo de pensamento que não é muito saudável, né, que não é muito legal pra nossa cabecinha, que é tão brincalhona. E como que a gente faz isso? Justamente se distraindo. Eu, por exemplo, tenho um podcast. Qual que é a sua distração? Tenta prestar atenção. Qual que é o gatilho que te faz começar a ficar preocupado, sabe? Então, eu sei que todo dia quando eu assisto o jornal eu vejo que a taxa de desemprego tá 1 bilhão%, aí eu começo a ficar preocupado com o trabalho. É interessante, às vezes, não assistir o jornal. Ou, toda vez que eu vejo tal pessoa, aí eu fico muito obcecado, talvez evitar ver tal pessoa. Mas também saber que quando esse tipo de coisa acontecer, porque não dá pra evitar sempre, tem uma cartinha na manga, tem um truque, tem uma coisa que vai te ocupar. Eu gosto muito de, justamente, pra além de gravar podcast, eu escuto muito podcast. Então, eu sei que quando eu tô dirigindo e eu tô ouvindo música, e sim, gente, eu dirijo, surpresa. Eu começo a pensar muito, só que, não sei, minha linha de raciocínio, ela não é muito simples. Eu começo a pensar, e eu entro num ciclo, assim, de loucura, e aí eu falto morrer. Então, eu sei que se eu colocar um podcast, eu vou ficar, assim, só sendo entretido, e isso me ajuda muito. Ou se você sabe que em determinado horário do dia você não vai ficar mal, por exemplo, domingo à noite, né? O pior horário do dia, do pior dia da semana, de repente já separar aquela lista de filme que você queria assistir há muito tempo. De repente chamar um amigo pra dar um rolê e tomar um sorvete no shopping e beber um drink, sabe, gente? Realmente se ocupar. Não é à toa que falam que cabeça vazia é oficina do diabo, porque é oficina do diabo mesmo. E de preferência uma coisa assim que não tenha nada a ver com esse objeto da sua preocupação, com essa sua obsessão. Então, que não tenha nada a ver com aquela pessoa, ou que não tenha nada a ver com o seu trabalho, ou com não sei o que você está obcecado, né? Mas que não tenha nada a ver com isso de preferência. E aí, com o tempo, né? Tipo assim, nossa, ok, agora eu já tenho hobbies que eu consigo pensar um pouquinho menos. Aí você pode voltar catando assim o que você deixou pelo caminho. Porque quando você fica muito concentrado em uma coisa só, você deixa de fazer todas as outras coisas. Então se eu tô muito concentrado em, sei lá, uma paixonite em alguém, você começa a negligenciar seu trabalho um pouquinho, você começa a se afastar dos seus amigos e da sua família, e aí retomar, né? Começar tipo, vamos abrir meu e-mail hoje, vamos ver o que aconteceu, vamos mandar uma mensagem pra um amigo, voltar a esses laços. Ou pelo contrário, se você tá muito obcecado nos estudos ou no seu trabalho, você negligencia seus amigos, as pessoas que você gosta, sua saúde, muito importante. Então, depois que você começou a se afastar um pouquinho dessa obsessão, voltar a fazer o que você devia estar fazendo no lugar de estar doido. E, gente, se nada disso funcionar, a gente ainda pode meter um diário no meio. Ou, se você aí for artista, o que eu acho que é possível, né, dado
ao índice demográfico desse público que eu tenho, escreve, sabe? Escreve uma música assim, bem ruim, mas que às vezes fica boa. E aí, às vezes, você ganha dinheiro com isso. Ou só escreve no seu diário, assim, a coisa mais brega possível. Eu acho muito importante, tipo, quando a gente tá muito obcecado ou muito preocupado com alguma coisa, botar esse sentimento pra fora de algum jeito. Infelizmente, eu sou o tipo de pessoa que, enquanto eu não resolvo um problema, eu não descanso. E não é porque, nossa, ai, como ele resolve problemas. É porque eu não consigo dormir. É porque eu só consigo pensar nisso dia e noite, sabe? E aí eu sinto que falando pra outra pessoa, enchendo o saco de outra pessoa, é meio como se eu já estivesse resolvendo esse problema de alguma forma. Ou pelo menos entendendo ele melhor. Porque, gente, ontem eu saí com uma amiga e eu percebi que, assim, não tem como a gente supor coisas sobre as outras pessoas. Porque a gente não é outra pessoa, simplesmente. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tava falando, assim, de um caso muito antigo, que era basicamente uma pessoa se relacionando com a outra. E aí essa pessoa achava que essa outra pessoa não gostava dela. Vamos falar assim, a pessoa 1 achava que a pessoa 2 não gostava dela, pelo jeito que a pessoa 2 tratava ela. Só que com o passar do tempo, ela começou a entender que era só o jeito da pessoa 2, porque a pessoa 2 não expressava afeto da mesma forma, sabe? Não tem como você supor que, sei lá, uma mensagem que pra você parece meio seca, é realmente seca. Porque a outra pessoa, ela não tem o dever de cumprir, assim, com os mínimos detalhes que te faz se sentir assim, super, super amado. Pelo menos não, sabe, tipo, quando vocês estão, saindo. Mas eu acredito também que vocês estão namorando. É sempre interessante bater um papinho, né? Falar, olha, eu meio que preciso disso aqui, disso aqui, disso aqui, pra me sentir bem. Será que você podia fazer isso? E aí a pessoa vai falar, nossa, meu bem, claro, desculpa por não ter feito isso antes. Meu Deus, eu sou tão fã do diálogo, tão fã de um bom papinho. E a mesma coisa vale pro nosso exemplo do trabalho, gente. Se tem uma coisa te incomodando muito, conversar com um amigo, ou só escrever no diário, mas com um amigo é bom porque você vai ter um feedback, te ajuda a ver outros caminhos e te ajuda a ver outros caminhos possíveis também. Porque a gente fica tanto dentro do nosso problema, tanto dentro da nossa cabeça, que a gente esquece que o mundo é muito maior. Tipo, meu Deus, eu tenho certeza que isso aqui vai dar merda. Você já tentou mandar um e-mail explicando a situação e pedindo ajuda? Mas sendo honesto mesmo, sabe? Falando a verdade, falando, olha, aconteceu isso aqui, eu não sei o que fazer, me dá uma mão. Ou simplesmente o conselho do seu amigo pode ser, olha, tá com foda-se, daqui 10 anos isso não vai importar. E essa é a grande graça da distração, porque te mostra que foda-se, é só mais uma coisa da sua vida, é só mais uma minúscula partezinha da sua vida. Sua vida amorosa é uma parte, sua vida profissional é só mais outra parte, sabe? Você é uma pessoa, assim, que tem 1 bilhão de partezinhas diferentes. Não dá pra você focar em uma e falar, meu Deus, porque essa uma parte de um oceano de partes deu errado e eu sou um fracasso e eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. E, gente, às vezes nem deu errado. Esse é meu ponto. Não tem como a gente saber. Tipo, às vezes essa pessoa que você jura que não gosta de você e que te odeia, mas que você gosta muito, gosta sim de você. Ela só se expressa de outro jeito. Ou esse trabalho que deu muito errado, porque sua carreira inteira tá dando errado e você é incompetente, às vezes é porque, gente, daqui 2 dias vai chegar um trabalho muito bom. Eu percebi que todas as vezes, assim, que eu tinha medo de mudar a minha vida, a melhor opção foi justamente ter mudado. Sério, toda vez que eu saí de um emprego pra fazer outra coisa, eu percebo o quanto minha vida ficou melhor, mais fácil, e eu acho que eu até ganho mais, sabe? Tipo, na maioria das vezes a mudança é muito boa, e a resposta é sim pra mudança. E sim pro tempo também, sabe? Tipo, não dá porque você acha que é uma coisa, já bateu o martelo e fala, não, deu tudo errado, porque eu sou incompetente. É muito ruim da nossa parte, sabe? A gente tem que, meu Deus, cadê a compaixão, o amor próprio? Que coisa, hein? Enfim, vamos para a parte de como se colocar em primeiro lugar. E eu não vou me alongar muito nessa parte, porque todo episódio desse podcast é sobre se colocar em primeiro lugar. Que é uma prova? O primeiro tópico é definir seus limites. A gente já tem episódio sobre isso, gente. Não vou me adentrar, mas vou me adentrar em dizer o próximo, que é justamente peça ajuda quando necessário. Sério, assim, você não precisa lidar com tudo sozinho. Você não precisa lidar quase nada sozinho. Eu já falei disso aqui antes, mas se um problema é seu hoje em dia, alguém já passou por ele antes. Eu tenho certeza, alguém no Yahoo Respostas já passou pelo mesmo problema que você. E eu sei que quando a gente pensa em se priorizar, se colocar em primeiro lugar, a gente pensa muito na individualidade, mas não tem como você ser você sem o outro, né? Sem saber que às vezes você tá sim precisando de ajuda. E é claro, a gente tem as dicas básicas, que é tentar descansar de verdade. Eu vou contar pra vocês que eu tô há 2 dias sem colocar uma gota de café na minha boca. E assim, eu tomava uma xícara enorme de café de manhã, outra xícara enorme de café à tarde. Às vezes eu bebi um copinho na faculdade também,
um pouquinho de guaraná antes de ir pra academia. Isso num dia tranquilo. Só que, assim, gente, eu tava acostumado. E como ultimamente eu tomei o lelé da cuca, tava começando a me dar muito ataque cardíaco e muita ansiedade. Aí eu tô 2 dias, assim, limpíssimo. Não senti tanta diferença em sentido de cansaço, mas abaixou bastante minha ansiedade. Ainda tenho, assim, uns picos, mas diminuiu bastante. Então, entender que você tem que descansar. E entender também que você merece um tempinho pra fazer as suas coisas, respirar bem, sabe? A gente fica tão obcecado por outra pessoa ou pelo futuro que a gente esquece de se cuidar. Tem que comer bem, tem que fazer exercício, tem que meditar. E eu sei que você não tá com vontade. Você tá com vontade de atualizar o seu e-mail. Você tá com vontade de entrar no Instagram, sei lá, da pessoa que você gosta pra ver se ela postou algum story pra você olhar e ficar se sentindo mal. Mas para disso. Silencia o story da pessoa, fecha o e-mail, vai se cuidar um pouquinho. Confia em mim. Lembra daquele dia que você acordou em paz, ouviu uma musiquinha, tomou um café, fez alguma coisa que você gosta? Sabe a sensação de estar assim, 100% pleno? Lembra disso? Mas lembra também que em outros momentos as coisas já foram piores. E agora não é o fim do mundo. Sério, eu falei que eu saí com aquela amiga e é uma amiga que eu tenho assim, praticamente a minha vida inteira, né? Não é tanto assim, mas eu considero. E a gente tava lembrando de como as coisas já foram ruins antes. Gente, sério, cada coisa pelas quais eu me submeti ou que eu fui submetido. E hoje em dia, às vezes eu tô sofrendo assim e eu falo, ai, nossa, mas pelo menos não é aquela outra coisa, sabe? Lembra que as coisas já foram piores. E de pouquinho em pouquinho a gente melhora. A gente tem que reconhecer isso também. E olha, eu sei que esse episódio tá muito curto, mas é que eu sinto que eu já falei tudo que eu tinha pra falar aqui. Na real, eu podia falar um pouquinho mais, é que eu tô com vontade de ler o livro que eu tô lendo. Gente, eu tô lendo A Insustentável Leveza do Ser, tô gostando bastante. E no momento, de verdade, que eu tô tentando me reconectar comigo mesmo, eu sinto que o que eu preciso é só ficar quietinho lendo o meu livro, tá? Mas o papinho com vocês me ajudou bastante. E eu espero que tenha te ajudado também. Não sei se esse episódio fez sentido, se era pra ele fazer sentido, né? Já que cada episódio aqui tá fazendo um pouquinho menos de sentido. Mas se qualquer coisa que eu falei foi útil pra você, eu já tô muitíssimo feliz, tá bom? Se você quiser me ajudar, você pode avaliar este podcast na plataforma que você estiver ouvindo, no Spotify, no Deezer, no Apple Music. Você pode me seguir no Instagram, no TikTok, no Twitter também, ou no Blue Sky, é João Boezing em tudo, só no Instagram que é João Boezing com 2 is, mas eu tô sempre por lá, tá? Se vocês quiserem ver meu rostinho, eu juro que eu sou super bacana. Então tá, gente, um beijo pra vocês, foi bom conversar, tá? Tchau!